Olá, pessoal da GNF, pessoal que nos assiste aí nos bate-papos do Reino. Hoje é um prazer, estamos aqui com o pastor Laércio, da IBIL de Limeira. É uma honra ter ele aqui com a gente. Pastor Laércio, obrigado por ter aceitado o convite. E que fundo legal aí atrás, hein? No seu escritório. Tinha até esquecido quanto livro tinha aí. Olha. Que bom, né? Graças a Deus. Aliás, eu sei que tem até umas raridades nesses livros aí. É, Esses dias eu achei um livro que eu tinha visto aí na Biblioteca do Senhor, que é da série A Alma do Pastor. Lembra aqueles 4 livros da Editora Vida sobre detalhes da vida lembro. pastoral? Uhum. Esse não fabrica mais. Eu vi um desses dias aí e trouxe para casa. Mas eu sei que você tem os 4 aí, né? Tem. Eu gosto muito de leitura. E E já quanto aprendi muito só lendo. que legal. Você tem quantos anos de pastor? Tenho 27 anos de pastorado. Nossa, benção. Foi 12 anos como co-pastor ou pastor assistente e 15 anos como pastor titular. Que legal. Legal, que benção. Glória a Deus. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos ajudado. Somente Ele mesmo para dar a graça e a força para continuar firmes no ministério. O senhor é um exemplo para mim das pessoas que têm um ministério pastoral de forma séria. O senhor é um exemplo para mim. Todas as vezes que Graças a eu vi, Deus, glória a Deus. você tem uma dinâmica legal de devocional, de tempo com Deus, de oração, visita os faltantes, os doentes, sempre está aí disponível para aconselhamento. Isso é algo que eu acho muito bonito no ministério pastoral, principalmente daquele Louvado seja que Deus. tem essa vocação, né, de trabalhar período integral como pastor, né? Quais são os É, aspectos que você gostaria de falar sobre isso? Quais são os aspectos principais da vida pastoral? o aspecto principal que eu vejo que é pastorear mesmo, né? Estar cuidando dos outros e com compreensão, amor, com muita paciência, atendendo às necessidades de cada um e encorajando, confortando, incentivando os outros. E eu vejo que isso tem ajudado muito. Ajudado os outros e também, de certa forma, ajudado também a mim. Legal. Quando Jesus fala para Pedro, né? Ele traz a restauração de Pedro nos 3 momentos. Ele pergunta 3 vezes se Pedro o ama. Ele fala sobre cuidar das ovelhas, né? Pastorear as ovelhas dele, né? Jesus fala isso, dele, né? As ovelhas Uhum. são dele. Então, eu acho que ele não falaria isso para Pedro por último se não fosse algo mais importante, algo que tivesse que ficar na cabeça de Pedro, né? Fosse um exemplo para nós. A necessidade de cuidar das ovelhas de Jesus, não é isso? Não são nossas, Uhum. são dele e ele nos convida a cuidar delas, né? Isso faz a diferença, porque nós não somos donos delas, né? E elas são de Cristo, então o que fazemos a elas é como se estivesse fazendo a Cristo. Amém. Então, isso que nos motiva, nos encoraja no dia a dia. E quando eu vejo as ovelhas, eu vejo a glória de Cristo. Eu vejo a beleza de Cristo e isso me encoraja. E eu tenho até sempre falado isso nos cultos aos irmãos. Quando eu olho para eles, eu fico me encorajado, motivado, porque eu não vejo a falha deles, né, ou delas. Eu vejo ali a glória de Jesus brilhando na vida de cada uma delas. E isso me encoraja muito. Às vezes com dificuldades também, mas sempre buscando a compreensão e olhando para as coisas boas de cada um, aquelas coisas que vemos que não são boas, procuramos ajudar a cada um e a ter as mudanças, né, no dia a dia, para que possam sempre ter a beleza de Cristo, o caráter de Cristo na vida. Amém. Quando É foi que isso. você soube da vocação pastoral? Quando foi que isso começou? Tem uma ideia? Olha,
Eu tenho a vocação desde criança. E minha mãe sempre me lembrava de quando eu tinha 3 anos e que ela perguntava para mim, Laércio, o que você quer ser quando crescer? E eu sempre respondia a ela com uma forma bem enfática, mas eu quero ser um profeta de Deus. Que Isso bonito. porque meu nome também, meu nome também é Isaías, né? Laércio Isaías. Então, a minha mãe fala assim, você tem nome de profeta. Isso me encorajou, eu quero ser um profeta. E quando eu fui ordenado a pastor, foi a maior alegria no coração da minha mãe. Porque ela viu aí o propósito de Deus sendo cumprido na minha vida. Então, Que só bonito. alegria ali. E minha mãe foi realmente a base para a minha vida cristã. E parte de oração, sempre orando, encorajando. E, e também mostrando na palavra de Deus o que é certo e o caráter cristão na vida. E isso me ajudou muito quando eu era criança. Até mesmo quando a minha mãe estava lendo a Bíblia em casa, foi exemplo para mim, porque isso me encorajou também. E eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe lendo a Bíblia, isso me chamou muita atenção. Como eu não tinha Bíblia, eu falei, eu vou usar a Bíblia da minha mãe. E um dia ela deixou lá em cima da mesa, eu fui, peguei a Bíblia dela e comecei a ler Salmos, hein? Salmo 120, 121, aqueles salmos bem de Davi, bem Aham. curtinho. Nossa, isso me motivou muito, eu gostei tanto, falou muito ao meu coração. Aí eu comecei a decorar os salmos bem curtinhos, né? De 5, 6 versículos ou 8 versículos. Aí fiquei motivado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus foi entrando no meu coração. Aí eu já quis ter a minha própria Bíblia e, e eu queria uma Bíblia nova. E como eu não tinha dinheiro para comprar, eu fui cortar a grama do vizinho, do jardim do vizinho, ganhei um dinheiro. Aí meu pai ofereceu para ajudar ele num serviço que ele ia me pagar um dinheiro também. Fui lá e deu o dinheiro certinho para comprar a minha primeira Bíblia. Que benção. Aquilo lá foi uma benção. Comecei a ler a Bíblia de capa a capa, de lá para cá nunca mais parei. Graças a Deus, todos os anos tenho um compromisso com Deus, com a palavra de Deus. E isso eu vejo que me ajudou muito e tem me ajudado no dia a dia. A palavra de Deus é a minha cesta de pão. Não fico sem, todos os dias alimentados. E isso que me tem sido uma base para o ministério, para a minha vocação, né? Atendendo aí a vocação. A palavra de Deus e a oração, que é a nossa comunhão com Deus, que realmente é a base da vida cristã. Palavra de Deus e oração é a base de tudo. É Amém. simples. E duas coisas essenciais na nossa vida. E isso tem me ajudado muito. Até mesmo nas lutas, provações e, e nas decepções da vida, nas frustrações. E o que tem me ajudado é a palavra de Deus. Quando eu me encontro um tanto estressado, sabe, desanimado, o que tem me ajudado é a palavra de Deus, porque eu vou lá no livro de Salmos e é um bálsamo para a minha vida no dia a dia. É. De pensar que Davi também passou pelos altos e baixos, né? E ele criou músicas com isso hoje. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso nos dá inspiração de ler o que ele passou e saber que a gente pode passar por dificuldades também, né? Com certeza, funciona mesmo, a palavra de Deus funciona. Ali sempre tem encorajado as pessoas, estão com problemas psicológicos, aí também lê o livro de Salmos. Com certeza recebe cura. A Davi palavra de também. Deus, ela penetra, né? Como ela mesmo afirma, até a divisão da alma, do Amém. espírito, das medulas juntas e restaura mesmo a saúde. E isso é maravilhoso, graças a Deus. Quando, Experiência no dia a dia. E no quando... ministério também, né? Sim, é Aí, verdade. nos momentos difíceis.
Quando Davi fala que as ondas e as vagas passaram sobre ele, eu imagino Davi numa crise de depressão ou um momento emocionalmente frágil, não é? E era um guerreiro. Então eu imagino que ele olhando para aquilo, ele está escrevendo o que ele está sentindo. E ele sempre acaba esses salmos mais duros, lembrando a alma dele de que Deus vai vencer. É incrível isso, né? Traz esperança no fim, mesmo no meio de uma luta, né? Sim. E nos momentos difíceis mesmo, quando bastante estresse e sofrendo psicologicamente e sentindo sozinho muitas vezes, o que tem sido de conforto é a oração, a palavra de Deus, que nos mantém firmes no ministério. E quantas vezes chorando sozinho e na presença de Deus, aí o Senhor vem com seu Santo Espírito, nos conforta, nos consola e nos revigora, dando a força para continuar. Amém. Então, nesses momentos mais difíceis, somente a oração e a palavra de Deus mesmo para nos ajudar. Graças a Deus por tudo. Então, durante a vocação, com meus 13 anos, aí eu já senti aquele chamado foi mais forte na minha vida, ao ponto de eu realmente entregar a vida para Jesus, porque eu tinha algumas dúvidas da salvação. Porque eu fui criado numa igreja evangélica, né, desde bebê, e fui apresentado na igreja quando era bebê. Depois cresci seguindo os ensinamentos da igreja, minha mãe, que sempre levava todos os filhos à casa do Senhor, e tanto faz, se estava chovendo, ventando, ela pegava os 6 filhos e ia à igreja, e fielmente. E isso está comigo até hoje, né? Porque eu vejo a igreja como a noiva de Cristo, que nós devemos sempre conhecê-la mais e mais, amá-la e servi-la. Então, o exemplo de fidelidade da minha mãe me ajudou nisso. Então, dali, a partir dos 13 anos, eu comecei já a tomar as minhas decisões, né, próprias, sem depender mais da minha mãe, e já inclinando para o ministério. Eu lembro que, com 14 anos, eu estava ministrando para adultos na escola dominical. Que bênção, hein? Então, isso como assistente, né? E do pastor na igreja a qual eu pertencia na época. E dali para frente, Deus foi sempre trabalhando no nosso coração, ao ponto, depois que Deus preparou uma esposa para mim, que está comigo já há 40 anos, né, de casados. Fizeram 40 anos de casado? 40 anos, vai fazer 41 esse ano, em outubro. Pastor Irene é uma bênção, profeta de Deus, mulher de Deus. Uma honra conhecê-la e poder ter tido algumas experiências de Deus com ela. Então, quando casei com ela, e sempre juntos na obra de Deus, sempre caminhando juntos, em todas as dificuldades, problemas, sempre juntos. E levamos também nossos filhos, a Isléia e o Felipe, e os quais também sempre junto conosco. E isso foi grande bênção. E Deus trabalhando, né? Até o ponto depois de eu sair daquela igreja onde estava, depois eu casei, aí já Deus nos chamou para a Igreja Batista, e ali Deus foi até falando cada vez mais forte ao nosso coração da vocação, e de eu entrar no Instituto Bíblico, fazer a teologia por 5 anos e nos preparar melhor para o pastorado, né? Aí fomos formados e passamos pelo concílio de pastores, ordenado a pastor. Aí passei a ser o pastor assistente. E por um tempo, e nesse tempo que estava fazendo o Instituto Bíblico, eu estava servindo como músico, porque eu sempre gostei, desde a minha adolescência, 14 anos, eu aprendi música e tocava trompete.
instrumento de sopro. E sempre tocando na igreja, tocando na banda, e então isso me ajudou muito na música também. Aprendi a tocar flauta, tocar violão, e até hoje a gente, só o trompete que eu parei, né? Mas o violão a gente toca um pouquinho, aí Já acompanhando vi, na igreja. já vi isso, até também um susto. Falei, olha, não sabia. E também servi como regente de coral por 5 anos, diretor de música por 5 anos, também fui secretário da missão Pastor Lércio, fugiu um pouco seu áudio. Acho que ainda não. Talvez porque tenha tocado o telefone, aí toque e volta. Tenta agora, vamos ver. Tenta falar agora. Vai entrar de novo. Se você não conhece o Pastor Lércio, conheça. Na entrada de Limeira, Igreja Batista Independente de Limeira, perto da Unicamp, na rua da Unicamp. Quem acompanha a gente sabe, ele é pai do Felipe, pai da Isleia. E a igreja é bonita lá, gostosa, tem um gramado na frente, sempre tem alguns eventos. A gente foi algumas vezes fazer fogueira lá, foi uma delícia. Foi muito legal. É uma das igrejas do nosso coração, assim. E o pastor Lércio é uma referência de homem de Deus, estável, contínuo e sério. Alguém que há anos que faz a obra de Deus de forma séria, sem se preocupar com ganância, sem se preocupar com ego. Ele é uma pessoa preocupada com a obra, sabe, dedicado ali, aquele pastor de todo dia. É muito interessante isso. Muito legal. Então, se você tiver a chance, vá conhecê-lo. Vá conhecer a Ibiu, a Limeira. A gente pode passar depois os endereços e colocar aqui embaixo. Acho que caiu a internet dele, mas ele vai voltar aqui. Pastor Irene, mó bênção, profeta de Deus, mulher de Deus, tem intercedido por nós em diversos aspectos, tem ajudado em várias coisas, a gente tem feito várias coisas juntos. Muito legal. Muito legal. Opa! Voltou. Voltou. Desculpa, pastor. Nada, tranquilo. Deu um problema aqui. Tem uma ligação aqui, alguém ligando, eu fui recusar e atrapalhou tudo. Tranquilo, tranquilo. Eu expliquei para as pessoas um pouquinho mais sobre o senhor e sobre a IBIO aqui enquanto isso. Mas vamos lá. Okay. Já fui regente, inclusive. Então, podemos continuar? Claro, claro, vamos lá. Falou que foi regente. Então, servi como pastor assistente com o pastor por 12 anos, até depois que eu assumi como pastor titular da Igreja Batista Independente de Limeira. Estamos até hoje, né? Em 2010 foi um momento muito especial para a igreja, que nós passamos por um avivamento e foi uma grande mudança para a igreja também. E estamos firmes aí. Em 2010, Deus reinventou seu ministério, né, pastor? Com certeza. Curar as pessoas. Muitas coisas mudaram de 2010 para cá. E o mais engraçado é que a gente vê a mão de Deus, né? Porque não mudou nada no comportamento, nada na dinâmica, né? A vida devocional está na mesma. Mas Deus resolve fazer alguma coisa diferente. Né? Ele é o dono da igreja, né? Quando ele quer, ele faz. Uhum. E a motivação hoje é até maior do que antes, hein? Porque o Espírito Santo tem trabalhado mais e mais nas nossas vidas. Amém. Então, louvamos ao Senhor por tudo que Ele já tem feito. E por tudo que Ele irá fazer ainda. Né? Então, você ajudou no bico e cortou a grama para comprar a primeira Bíblia, certo? Sim. Quantas Bíblias tem aí atrás hoje? Não entendi, desculpa. Hoje, quantas Bíblias tem aí atrás?
No mínimo meia dúzia tem. Não, eu tô vendo mais aqui, ó. Tem uma Shed ali, ó, que eu tô vendo. Tem algumas aí. Tem mais outras aqui por lá de baixo que não está aparecendo no vídeo. Você tem quantas Bíblias hoje? Umas 15, talvez? Acho que não, umas 12, 10, 12, acho que tem. Eu sei como é, eu sei como é. Toda vez que sai uma nova, eu quero também. Geralmente eu tenho aqui Bíblias de estudos diferentes para comparar as coisas, né? Uhum. Mas o que eu mais uso é a corrigida da Trinitariana, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Eu gosto mais, sabe? Identifico mais com ela. A, As R, outras a eu RC, mais eu consulto. essa é a ARC de 94, né? E isso. Eu gosto dela por causa eu gosto de notar sempre quando estou fazendo o estudo indutivo e outros tipos de estudo, as preposições, os pronomes, sabe? As Uhum. comparações e os porquês. É, Ajuda muito. eu estou enganado, mas ou do lado da sua mesa ainda tem uma pilha assim, ó, das últimas pregações. Tenho. Tenho. Todas os sermões eu tenho. Mostra aí, mostra aí. Tenho. Esses aqui é tudo desse ano. Que legal. Esse é legal. Fora os que eu tenho arquivados aqui nos armários de aço, eu tenho pastas e pastas de pregações. Isso aí podia virar um livro depois, não é? Esboços Pode, até emocionais. pode. E agora eu faço o esboço em papeizinhos, assim, né? Assim, ó, bem Pega curtinho. a folha A4, divide em 3, aí Divide em vira um esboço. três. Mas anos atrás eu fazia o esboço do sermão naquelas folhas de blocos coloridos, sabe? Aquelas folhas Uhum. coloridas. E de quarta-feira era a cor laranja, de domingo, de manhã, azul e à noite vermelha. Eu tenho aquelas pastas assim, bem grandes, todos arquivados com índice e tudo. O Olha, ano, o título da pregação e os anos. E o ano que eu preguei. que legal. Eu É, gosto de organizar tudo. qual a E sua maior alegria no Ministério Pastoral? Qual foi, durante todos esses anos, sua maior alegria? a minha maior alegria é ver as pessoas tomando a decisão de aceitar Cristo como Salvador e Senhor e ver as pessoas, assim, sabe, se dedicando, consagrando para crescer em Cristo. Eu vejo muito propósito nisso e enche o coração de alegria ao ver as pessoas se alimentando, crescendo, desenvolvendo no caráter de Cristo. Isso traz muita alegria. E muita alegria também quando nós evangelizamos e as pessoas tomam uma decisão. Isso nos Legal. encoraja muito mais. Já viu muitas vidas transformadas? De olhar Já, pessoas depois de alguns anos e falar, essa pessoa está irreconhecível. Já viu isso? as mudanças que Cristo faz na vida é maravilhosa. E a alegria também de estar junto com os irmãos. Né? Isso traz muita alegria ao nosso coração. E independente do número de pessoas, se é 2 ou 3, se é 10, se é 20, se é 1000, independente do número. E Cristo sempre está presente e, e estamos conscientes dessa verdade, e Ele é fiel na sua promessa. Amém. E junto com os irmãos é a maior alegria. Eu sempre falo para os irmãos, a minha família verdadeira mesmo é a família espiritual. E muito mais do que os irmãos e irmãs da carne. Você Porque sabe sempre que... estamos juntos, né? Sim. Você sabe que a gente falou de Limeira aqui esses dias? A Estela fez uma canjiquinha aqui no frio. Lembrou das festas juninas e julinas que a gente fazia aí, né? Com a fogueira? Lembro. E eu sei que você gosta muito daquilo, né? De poder sentar na mesa e jantar com eles, né? Comer junto, dar risada, né? Sim. Você gosta muito desse clima
de amizade entre os irmãos, né? É a comunhão em Cristo, né? Não somente a comida, sempre eu enfatizo aos irmãos, o que tem mais valor não é a comida, é a os alimentos. O que tem mais valor é realmente a comunhão em Cristo, compartilhando ali o amor. Isso é maravilhoso. Graças a Amém. Deus. Tem outra ligação tocando. Ó. Então louvamos ao Senhor por tudo. É, E, tem outra ligação tocando ali. O alarme. Ali, já tem foi. alguma coisa querendo me atrapalhar aqui. Tranquilo. É, pastor, a gente tem mais uns 5 minutos. Me fala uma coisa. Se eu tivesse que falar para algum. Oi? Ixi, eu já não tô ouvindo de novo. Então, está me ouvindo? Bem baixinho. Deus também está baixinho. Bem baixinho. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que tem que derrubar de novo e subir de novo a conexão. Não entendi. É, não dá para ouvir direito ainda não. Acho que tem que derrubar de novo e voltar de novo a conexão. Não entendi. Tá baixinho ainda para mim. Está baixinho, eu não estou ouvindo direito. Consegue ouvir agora? Um pouquinho. Vai baixinho. Não, para mim eu não tô ouvindo. Acho que eu tenho que Não sair e estou entrar de ouvindo. novo. É. O que eu tenho que fazer aqui? Não, agora eu tô ouvindo. Não entendi. Ixi, agora eu estou ouvindo o senhor. Vamos ver. Ele vai ter que entrar de novo. Caiu novamente. Você que está ligando o pastor Laércio agora na entrevista, hein? Eu vou descobrir quem é você, vou ligar para você também, no dia da sua entrevista. A gente usa essas ferramentas novas, né? Às vezes eu tô falando com alguém alguma coisa importante, às vezes orando, falando com os meus pais no WhatsApp, aí toca o telefone e quando vai voltar o WhatsApp tá sem som também, acontece isso. Mas a gente, imagina se essa pandemia fosse há 5, né, 10 anos atrás, a gente não teria nenhuma dessas ferramentas. Naquela época fazer uma reunião online era muito difícil. E hoje a gente consegue transmitir cultos, né, fazer reuniões à distância. Isso é muito legal. É um outro momento que a gente está vivendo. Alguém falou um tempo atrás, imagina passar a pandemia, quando estava a maioria sem trabalhar, né? Imagina passar a pandemia com o joguinho da cobrinha só, não era? Pronto, pastor, agora vai, vamos lá. Vamos lá. Tem alguém ligando aqui e está me atrapalhando, sabe? Tranquilo, tranquilo. Para gente fechar, o que o senhor diria para um jovem que tem dúvidas sobre o chamado pastoral, sobre a vocação, se ele deve obedecer ou não? O que o senhor diria para esse jovem? Eu diria que é muito importante buscar a direção de Deus, né? A oração é a nossa linha aí vital de comunicação com Deus e pedindo a confirmação. E eu creio que o Espírito Santo vai falar o coração, vai dar a luz, vai mostrar o que deve ser feito. Dá aquela convicção, o Espírito Santo que traz a convicção no coração, né? Aquela certeza. E com certeza ele estará mostrando o que deve ser feito. E Deus vai estar abrindo as portas, né? Então, desde o começo da juventude, há 45 anos atrás, valeu a pena entregar uns 45 anos para Deus? Ofertar esses Valeu, anos? Pensar na vida valeu. eterna? Amém. Valeu, graças a Deus que quando a gente olha e por tudo que passou, e com Cristo a gente sempre ganha, não perde nada.
Amém. Então, sempre tem encorajado os irmãos. Com Cristo a gente sempre ganha. E para o pessoal da Ele é GNF que fiel. vai assistir aqui, que conhece o senhor, qual é o livro que o senhor indica para esse pessoal aumentar a comunhão deles? Sempre eu falo o livro de Salmos, né? Como já falei no início. O livro de Salmos temos exemplo de Davi, de comunhão com Deus, o homem segundo o coração de Deus. E para Algum livro da começar, ajuda biblioteca? muito. Algum livro da biblioteca? Tem uma vida com propósito, né? Eu gosto Que é muito. muito bom. E pode ler também, que ajuda um pouco. Amém. E a Senhor, palavra de Deus, né? Que amém. Tem que ir sempre nela. Todo dia, é o cesto de pão. é a cesta de pau. Você pode orar abençoando o pessoal que está assistindo a gente? Sim. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, por esse Deus que realmente se importa conosco e que quer sempre o melhor para cada um de nós. Pedimos a tua bênção, a tua graça sobre cada um que está assistindo e que cada um receba de ti sempre a direção, a orientação para fazer a tua vontade e glorificar Cristo. Senhor, vem com a tua mão poderosa, tocar em cada vida e ajudando, trazendo cura, trazendo libertação e também, Senhor meu Deus, operando para que todos estejam sempre na tua presença e servindo o Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. Amém. E abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Laércio. Manda um abraço para a pastora Irene, manda um abraço para todo mundo aí. Para Ibiu, hoje do culto. Fala para eles que estou com saudade deles. Assim que a pandemia arredar um pouquinho, eu dou um pulo aí para dar um abraço a todo mundo. Sim, sempre é bem-vindo. Vocês Muito são obrigado. bênção para nossas vidas também. Fica na Amém. paz. Fica na paz, abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.